voltamos aqui com a nossa segunda parte e antes de começarmos uma nova conversa, eu queria indicar para vocês, né, o Indique o Livro. Esse livro aqui é maravilhoso. É um guia para missões de curto prazo do autor Kevin Bradford. Não sei se está certo. Esse livro foi meu marido, ele comprou e ele leu e ele me deu para eu poder ler antes de ir para o PMF. E tem algumas coisas aqui muito interessantes sobre como você fazer antes da viagem, durante a viagem, após a viagem. Ele dá muitas dicas muito maravilhosas, ele é bem curtinho. Ele tem somente 175 páginas. E eu acho que vale super a pena você que quer fazer um projeto missionário, até organizar um projeto missionário na sua igreja. Você pode comprar esse livro, que ele é maravilhoso. É bem curto, porém com mensagens relevantíssimas para que o projeto missionário aconteça de forma organizada e dicas mesmo de como você viver mais o projeto missionário, tanto antes, como eu disse, tanto durante quanto depois. Voltando agora, a gente vai ir um pouco para o versículo que eu tinha falado sobre o ID, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Baseado nesse versículo, a gente vai conversar também sobre as 3 cartas, né, de João, que é a terceira carta. E aí, Marla, eu queria te perguntar como foi, assim, como que surgiu no seu coração o desejo do ID? Né? Como que você entendeu que é crucial para o jovem, né? Para qualquer pessoa, mas assim, a gente começa a se entender, assim, acho que vai conhecendo mais o evangelho afim, quando a gente começa a ler mais a Bíblia. Eu acho que a adolescência jovem, a gente começa a ler mais a Bíblia, né? A gente começa a entender. Então, eu queria que você me dissesse um pouco sobre esse dom aí que está no seu coração, sobre essa preocupação do evangelismo. Então, como eu falei, eu nasci na igreja já e desde muito cedo eu sempre participava muito dos projetos missionários da SAF, Ida em Ação, Impacto Evangelístico. E aí eu fui vendo como era especial para as pessoas que nunca talvez tinham ouvido falar de Jesus, de ouvirem pela primeira vez essa palavra. E aí sempre na igreja tem esse tipo de projeto. E quando eu conheci pessoas que, por exemplo, que foram para o MF, você, Isabel, e aí eu vi o quão era maior do que eu imaginava. Então, oportunidades que eu nem passava pela minha cabeça antes e de como a gente, enquanto jovens cristãos de todo o Brasil, nós podemos participar disso, de ir a um lugar que a gente nunca imaginou, falar de Jesus para pessoas que nunca ouviram. E isso pode mudar a vida deles para sempre, porque se tiverem salvos naquele lugar, então eles vão ouvir e eles vão... a vida eterna deles depende disso, de ouvir e crer em Jesus. Então, é uma coisa... Não consigo mensurar a importância disso. E do grande privilégio que nós temos de ter essa palavra e de levar a outras pessoas. Então, acho que é isso. É sobre você compartilhar algo que vai mudar a vida da pessoa para sempre. Ter a oportunidade de falar de algo que vai mudar a vida dela para sempre. E você, né? Você tem um irmão chamado Breno. Sim. E Breno, ele respira isso, né? Breno, ele acha que ele nasceu para ser missionário. Sim. Inclusive, lá na nossa igreja, é ele que trouxe isso da Portas Abertas, de fazer o DIP, de falar dessa realidade que os irmãos nem conheciam. A igreja em si não conhecia até um tempo atrás, e ele que trouxe isso pra gente. E ele tem se empenhado, junto com a MP, de trazer isso todos os anos. Porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente aqui no nosso país livre, podendo cultuar a todo momento, e todos os anos nós fazemos o DIP lá na igreja para lembrar. Tem pessoas que não têm esse privilégio de poder adorar a Deus livremente. Em público, né? Em público. E também tem o fato de nós jovens, né, nós sermos espelho, né, para a nova geração, né? A gente tem, com certeza, na igreja de todo mundo tem adolescente, tem criança. E aí a gente às vezes acha que a nossa vida é só estar ali no oba-oba, jovens, não, vamos
vamos para o cinema, vamos fazer alguns encontros, né? Vamos se conhecer, vamos nos divertir, né? Em comunhão com toda a igreja jovem. E aí a gente esquece que muitas das vezes nós somos o espelho para aquela nova geração, né? E se a gente não demonstrar que somos sal e luz, né? Quem é? Com quem que a nova geração vai se espelhar? Porque, com certeza, o pai e mãe, claro, o pai e mãe, eles dão um bom conselho, eles estão guiando ali os filhos. Mas, às vezes, acho que os pais, eles pecam um pouco, né? No fato de que, não, é meu filho, eu vou educar ele para o mundo. Só que é estudar, tem que ser alguém. E aí esquece do principal, né? Que tem que criar o filho para Cristo, para que esse filho seja inserido no mundo cristão, né? E aí eu queria perguntar para você, baseado nisso, quais foram as suas dificuldades, assim, porque a gente já foi adolescente, né? Na minha adolescência eu não era cristã. E aí eu queria que você me dissesse quais são as dificuldades, se a igreja hoje eles estão... Se a igreja hoje é ativa, a igreja como um todo, não só a sua. Se são ativos, se você acha que existe muito preconceito, porque jovem não faz nada, jovem só uba-uba. Queria que você falasse um pouco sobre essa caminhada aí. Graças a Deus, na minha realidade, Deus sempre colocou na minha vida bons exemplos. Então, eu sempre tive referências de o que fazer com a minha juventude, de viver uma juventude que de fato, valesse a pena. Então, Deus foi muito gracioso comigo. Eu reconheço que tem pessoas que não têm essa oportunidade de ter espelhos, né? Ter pessoas mais velhas que mostrem que, de fato, a vida cristã não é só de oba-oba, de evento em evento, mas, de fato, de viver de acordo com a palavra. E eu reconheço que foi muita graça de Deus de sempre me dar pessoas em quem eu pudesse olhar e falar, eu quero ser como essa pessoa, porque ela, de fato, me mostra que o cristianismo vai muito além de ir na igreja no domingo e de ir para um evento aqui, outro ali. Então, graças a Deus, eu não senti muito essa dificuldade durante a minha adolescência, não. Eu sempre tive boas referências. E você acha que a nova geração, que é hoje, né? Eu tenho 35 anos, para mim você é a minha nova geração. Então, de alguma forma, eu tenho que ser espelho em alguma coisa, né? Você acha que a geração de hoje eles estão atentos, eles estão de acordo com o que a palavra diz, jovens, sejam fortes, porque a palavra de Deus, né, habita em vocês. Me conte aí, porque você, né, você lidera jovens, você é a nossa presidente da mocidade aqui de Sergipe, mas na sua igreja também você tem um trabalho aí com o Breno de cuidar de jovens, de encaminhar jovens e de ser exemplo. Eu acho que hoje, de fato, tem muitas distrações, né? Para os jovens e adolescentes. Então, bombardeado o tempo todo com informações de diversos tipos. Mas eu acho que é aquilo, Deus sempre vai usar meios de graça para esses jovens. Eles têm acesso a boas referências. Então, até a internet, até esses meios que servem também para distrações. Quem sabe usar a internet, quem sabe usar justamente pode levar a aprendizado mesmo. Então, eu acho que mesmo assim, num mundo tão caótico como o nosso, eu acho que Deus tem separado os seus e tem, por mais que às vezes não é tanto quanto a gente gostaria de ver jovens empenhados em fazer missões, mas tem aqueles que Deus usa e que um vai falando para o outro, vai fazendo aquele trabalho de formiguinha, de espalhando esse desejo de todos possam participar, todos possam se empenhar na obra missionária. E eu acho que é isso. Na verdade, acho que é o empenho, né? A gente acha que a gente não está sendo luz para ninguém. Tipo eu vou falar assim por mim. Eu sempre acho que eu não estou sendo exemplo para ninguém. E que, na verdade, às vezes alguém diz, poxa, Nath, eu fui assim, eu conheci porque você falava... Porque o PMF, Isa conheceu, porque eu disse, Isa, vamos. Ela disse, vamos. Aí ela foi do passado, né? Você só não foi porque não deu, porque não tinha vaga no meu carro. Eu levei tanta coisa. E aí, mas, tipo assim, o nosso papel mesmo é de empenho, né? Da gente mostrar para os jovens, mesmo que tá aí o mundo caído, né? Tem muito jovem que tá com a cabeça meio desconexada da palavra de Deus. E o nosso papel realmente, mesmo que a gente não consiga falar, mas que a nossa vida seja um exemplo, né, do Evangelho de Cristo. Baseado no exemplo do Evangelho de Cristo,
A terceira carta de Paulo, ele fala um pouco sobre qual é o nosso papel, né? De João, desculpe, gente. A terceira carta de João, eu sempre falo de Paulo. É a terceira carta de João, tá lá. João, ele estava falando para um presbítero, né? Muito amigo dele, exemplo, Gaio. E aí você vai ler a carta e aí você vê que muitas das vezes essa caminhada, tanto na juventude, em qualquer aspecto, mas eu falo juventude porque nós ainda somos jovens, em um mundo velho, a pregar novos ideais. E aí, ele fala que a gente tem que ter cuidado, né? Um dos princípios que eu até anotei aqui é que João, ele traz uma mensagem muito profunda, que a gente tem que imitar o que é bom, né? Às vezes a gente vê aquele jovem ali, nossa, aquele jovem é muito bom, ele faz muitas coisas na igreja, mas ele não se dedica à leitura bíblica, ele não vai os cultos ao domingo, ele escolhe se vai para a escola bíblica dominical ou para o culto, e aí você olha e diz, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que reter o que é bom. E a gente não pode ter nem o mesmo comportamento dele de, não, eu vou escolher, eu vou na escola dominical, eu vou no culto. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre os percalços da vida do jovem no caminho da missão, já que você também é de uma igreja, não é tão grande, uma igreja pequena, lá do interior, aqui de Sergipe. E quais são as suas lutas, assim, a sua igreja, ela te acompanha, ela te incentiva, nem todas as igrejas incentivam, né? Mas, assim, acho que não é nem falando mal, é porque às vezes tem gente que não nasceu e, tipo assim, tá tudo bem para essa pessoa, não para a Bíblia. Mas como é que você tem vivido isso na pele? Missão. Você dorme, acorda, você pensa, você fala no Uber, você fala no seu trabalho. Como é que tem sido esse seu mundo missionário? Então, o PMF foi um divisor de águas, né? Porque, como eu falei, foi o primeiro evento, o primeiro projeto missionário que eu participei, grande, assim. E aí, lá eu vi que nós perdemos muitas oportunidades na nossa vida diária de falar, porque é como Marquinhos sempre falava lá, a gente está aqui o tempo todo, a gente vê a oportunidade, vai lá e fala de Jesus. E muitas das vezes acontece a mesma coisa nas nossas vidas cotidianas e a gente deixa passar batido. E eu confesso que eu tinha essa dificuldade antes de, sei lá, estar vivendo aqui na minha rotinazinha e nem às vezes ter uma oportunidade dessa e deixar passar assim. E depois do PMF meio que girou uma chave, assim, sabe? Tipo, estralou. Poxa, é uma oportunidade boa para puxar um assunto aqui, para introduzir a Bíblia aqui nessa conversa. Então, eu acho que, como eu falei, a gente volta outra pessoa, né? Então, assim, você volta com sua cabeça meio que se expande, assim, para perceber essas coisas. Sobre a igreja, eu dou graças a Deus pela SAF. A SAF da minha igreja é como se fosse várias mães, assim, as sócias. E elas sempre me apoiam, tanto em oração e sempre estão junto ali. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida delas. Claro que sempre tem aqueles que, meu Deus, sério que você vai pro Rio Grande do Sul depois dessa enchente? Existe os, e como que vai... nome? Como é? Demétrio, não, já. Diótrefes, Diótrefes. Existe os Diótrefes, existe os Demétrio, né? Diótrefes é aquele cara aqui da terceira carta de João, que ele ficava... Que ele, além dele não gostar, ele ainda fazia a cabeça das pessoas. Não, você não pode. Então, existe acho que isso, sempre você vai acha ter que isso tem? de, tipo, a pessoa pegar todos os pontos negativos daquilo e falar, não, porque isso. Mas, por outro lado, tem aqueles que entendem... Tem os Gaios e tem os Demétrios. Isso, tem aqueles que entendem e que incentivam, que não, tá jovem, vá mesmo, é o papel da igreja. E eu acho que é bem uma balança bem parecida. Tanto desses que não apoiam, quanto dos que apoiam. E graças a Deus que a gente sempre dá ouvido àqueles que nos incentivam, né? A viver de acordo com a palavra e a fazer aquilo que a própria Bíblia manda. Na verdade, nosso papel maior é de incentivo mesmo. Né? A terceira epístola de João, ele traz para nós, assim, o nosso cuidado. E traz para nós como nós temos que ser pessoas fiéis no serviço e pessoas acolhedoras. Você não só vai, você pode também acolher. Sei lá, um dia tiver algum PMF aqui em Aracaju, eu creio que um dia isso vai acontecer. Nós podemos acolher nas nossas casas. Então, nosso serviço é sobre isso, né? Sobre viver Cristo.
servir em qualquer circunstância, com tristezas, com alegrias, com calamidades ou sem calamidades. E eu queria deixar para vocês a terceira carta de João, que vocês pudessem meditar nela. É uma carta riquíssima, assim como toda a Bíblia. Todo mundo sabe que a Bíblia ela é inspirada por Deus para a compreensão, para a repreensão, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está escrito aqui em Timóteo, não sou eu. Foi Paulo que escreveu lá na carta de Timóteo. E eu queria dizer que nós somos realmente privilegiados por servir a um Deus que cuida de nós em momentos surreais. Foi no ordinário, na nossa vida ordinária, nós recebemos o extraordinário de Deus. Amiga, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Dizer que foi muito bom comentar um pouco, compartilhar sobre o PMF de 2024. Dizer que você que é jovem, Marla tem 21 anos, só 21 anos. Não perca seu tempo só querendo estudar para a faculdade. Não estou dizendo que você não pode estudar. Estude, que você tem que ter uma profissão. Você tem que, né, assim, você quer ser alguém, estude. Mas, assim, entenda que o propósito é maior. Deus, ele já determinou tudo. E tentem viver um pouco mais, né, a vida cristã. Tentem orar, tentem ter os seus momentos devocionais, que é importantíssimo, né? Lá no PMF nós tínhamos todo dia um momento devocional. E, assim, para mim já é uma rotina. Eu faço com os meus filhos, faço com o meu marido. Mas o jovem, às vezes, ele, pela aquela rotina de estudo, eles esquecem do mais importante. E aí, eu queria agradecer você, Marla, e queria te dizer, ou perguntar se você quer deixar algum fecho aí para a gente poder fechar essa segunda parte, citar algum versículo, falar algo para que a gente pudesse encerrar. Tem uma coisa que eu ia falar antes e acabou que passou, mas quando você me perguntou também disso de como é viver na prática de incentivo e tal, eu acho que é uma coisa muito importante também não colocar como uma maior referência outras pessoas. Exatamente. Por mais crente, por mais que você ache assim, não, essa pessoa aqui nunca vai me decepcionar, nunca vai... Aquela pessoa pode acabar te decepcionando e, tipo, e que é talvez normal, ela é pecadora. Isso, talvez aquela pessoa em alguma fase da vida não ande nos caminhos do Senhor ou alguma coisa assim, e você possa ficar, poxa, mas aquela pessoa era a pessoa mais crente que eu conhecia. Então, algo que eu tenho aprendido muito é sobre, de fato, ter como maior referência a Cristo mesmo. Sim. E não olhar para homens e só Jesus mesmo, porque ele é o único que nunca vai nos decepcionar, né? E outra coisa é que, se você jovem tiver a oportunidade, participe de um projeto missionário, porque com certeza vai mudar a sua vida em muitos aspectos, talvez aspectos que você nem imagine, mas eu acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, porque, de fato, é uma vivência que te transforma, de verdade. De fato, grandes coisas fez o Senhor Sim, por nós, né? Por isso estamos alegres. Gente, Deus abençoe vocês. Amiga, muito obrigado. Com certeza a gente vai conversar muito mais sobre esse mundo da mocidade. Queria dizer que você pode nos seguir lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube, videocast A Recepção. E Deus abençoe vocês, que vocês continuem compartilhando Cristo através das suas vidas, através da sua igreja. Não esqueçam, vocês são sal e luz do mundo. E a Bíblia diz que nós devemos ir. Ou seja, uma igreja, ela tem que ser missionária. Tanto, ou se você for para o interior da sua cidade, no bairro vizinho da sua igreja, nós devemos ir. O nosso coração tem que estar cheio de Cristo. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Bem, encerrando aqui essa última parte, eu vou mostrar um pouquinho de como foi real, oficial lá, nosso projeto, através de fotos e de vídeos, não é, Marla? Inclusive tem vários vídeos, né? Sim. Muito emocionante, das ruas onde a gente passou, das casas que a gente lavou. E queria também pedir para vocês que continuem orando pelo Rio Grande do Sul, orando pela Igreja de Canoas, pela Igreja de Gravataí. São igrejas que estão muito atentas a ajudar as pessoas ao redor ali. Eles têm feito um trabalho, gente, muito maravilhoso o trabalho deles, um trabalho árduo. E você não vê eles tristes, deprimidos, falando, ai, estou cansado. Não, só alegria. Se você puder seguir lá os canais deles, IP Canoas, e a de Gravataí é IP Gravataí. Vocês podem ver lá um pouquinho do que eles já fizeram e orar. Continue orando. O Rio Grande do Sul ainda precisa muito das nossas orações. Mesmo, da gente distribuir folhetos, convidar pessoas para os cultos. Então, assim,
tenham certeza do que eu tenho certeza. Vocês foram enviados de Deus para estarem aqui. Amém. Então lembrem sempre disso. Eu sou representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, e não só da UMP. Sou representante da igreja aqui no estado, e pessoas vão ter contato com o Evangelho através de vocês. Para onde me ausentarei do teu Espírito, ou da tua face, enfim, Senhor bendito? Posso vir na cruz, tu estás. Se fizer da minha cama o mais profundo abismo, lá também estás, lá também estás. Me puseste em tuas mãos, tal ciência é para mim maravilhosa, maravilhosa. E não há nada aqui que me arranque das tuas mãos, maravilhosa, maravilhosa.